bom gravar papo de mulher? Oi, mulher. Eu vou começar já que é um papo de mulher, eu vou começar indicando um ombre que eu estou, que é um ombre meio maçã do amor. Que é uma técnica muito conhecida na maquiagem, mas eu sei que não é todo mundo que conhece. Que é contornar o lábio com um tom de vermelho mais escuro e fazer esse centro que parece meio gloss, meio derretido, com um gloss laqueado. Eu tô usando no contorno da boca o 911 da Max Love e no centro dos lábios o BG04 Gloss laqueado da linha Glass da Rubiose. Hoje a gente vai falar de que é de intimidade. Mari, que tipo de intimidade? Calma, amor. Calma, que eu sou uma diva. A gente vai falar da vida, da intimidade que é viver uma vida sendo uma mulher. Eu sei que você deve adorar ser mulher, eu particularmente gosto bastante. Mas eu sei que não é a coisa mais simples do mundo. Quem dera fosse o glamour que a gente escuta e vê as pessoas venderem por aí como se fosse tão simples e prático. Do tipo, você acorda e se arruma, ou coisas que, em sua grande maioria, são passadas como fúteis. E a gente sabe que não é isso. Ser mulher tá muito mais atrelado a lutar o dobro que os caras que a gente conhece. A se esforçar sempre e tentar parecer o mais forte possível. E é muito engraçado isso. Hoje, eu e meu marido maratonamos uma série nova da Netflix, Primeiro Amor. E em diversos momentos, nós tivemos trocas, assim, meio ácidas, eu e meu marido. E ao mesmo tempo, no fim, ele virou pra mim e falou: é legal como eu sempre aprendo algo com você. Porque não era sobre a gente, ou sobre o casal. Era sobre entender que pra uma garota negra, principalmente, ela sempre vai ter que se esforçar o dobro pra chegar no mesmo lugar que um cara, ou pra tentar ocupar o próprio espaço. E isso é muito reafirmado desde o primeiro episódio, onde a nossa prota, ela sofre ali com um vídeo vazado, e o cara é tido como um gato e um bambambam, e ela é humilhada, ridicularizada e tem a sua vida posta de cabeça pra baixo. E isso ficou muito na minha mente. Eu nunca passei por uma situação, mas eu conheço pessoas que já, e eu sei o quão duro é. E ao mesmo tempo, a gente vê repetidas vezes ao decorrer da série ela sendo colocada à prova o tempo todo pelo outro, né, que é a segunda escolha, que se torna o namorado, se torna quem é de fato o primeiro amor dela. A gente vê ela sendo colocada à prova porque a mãe é colocada à prova o tempo todo e é uma das mães mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos e resistente. E a gente vê ela sendo colocada à prova porque namora um cara negro mais rico, porque o cara negro e rico, ele resolve a vida inteira sendo omisso e ficando calado, e ela é grande, ela é forte, ela fala, e isso muitas das vezes é levado como vociferar, como gritar, como barulho, mesmo que seja só luta. E eu confesso que essa série, ela me deu muitas sensações. Eu gostei muito dela. Eu vou reassistir, tô pensando inclusive em indicar pra vocês aqui. Mas ela mexeu com pontos muito pessoais. Porque ser mulher é foda pra caramba. Ser mulher é triste às vezes, né? E é doído, e ao mesmo tempo, mesmo sendo tudo isso, também é incrível, porque é uma prova de que você é incrível. É uma prova de que você é fruto de resistência e que você é resistência. E quanto mais a gente cresce, mais a gente entende isso. Eu acho que em alguns momentos da minha vida eu realmente fui relutante a isso e achei que ia ser diferente ou que era diferente, mas no fundo não é. Você vai continuar sendo a pessoa que vai ter que falar alto. Vai continuar sendo a pessoa que precisa se impor. Você ainda necessita chamar atenção para detalhes, porque homens, em geral, não vão enxergar. E hoje, falando com o meu marido, que tá sempre em contato comigo, que no início do nosso relacionamento não me entendia muito bem, mas hoje entende muito o meu jeito, o meu posicionamento, o meu lado, minhas escolhas, ele ainda assim precisou ser pontuado muita coisa. Tem um episódio já bem no final, não sei se é o último ou penúltimo, quando eles tem uma conversa sobre o baile de formatura dela ser melhor que o dele, porque é um baile de formatura predominantemente negro, com raízes negras, músicas, e assim, as músicas da série inteira são fantásticas, são deliciosas de ouvir, e eu e meu marido, como casal negro, ficamos repetindo isso a série inteira. Cara, que delícia que é ver uma série negra com músicas gostosas, e assim, hip hops em geral, não era tudo de cantores negros, mas não sei quantos compositores, mas era delícia de ouvir porque parecia fazer sentido com o que estava sendo contado. Mas ao mesmo tempo, aquele diálogo ficou na minha cabeça, porque lá ele disse e deixou bem claro quão fácil seria viver aquilo todos os dias.
E é óbvio, um cara negro que tem um convívio mais branco, estudou numa escola branca e tudo que ele faz é um convívio mais branco, talvez pra ele fizesse falta realmente. Porém, ao mesmo tempo, existe uma discrepância ali e uma distância mesmo que é preciso ser tomada para você agir com mais sabedoria quando você fala com o outro. E principalmente quando esse outro é alguém que você não quer magoar. Já que nós vemos a nossa prota passar toda aquela jornada do herói, lutando, correndo atrás pra caramba durante a temporada inteira, pra poder conseguir uma vaga, pra ser alguém e pra passar numa escola que ela sempre sonhou, uma faculdade que ela sempre sonhou, a Howard. E assim, a gente vê literalmente o suor dela pra entrar, já que ele é uma atleta. E ele também ele joga basquete, só que ele tinha boas influências, bons contatos, e ele vira pra ela, mesmo sabendo de todo o esforço, e diz o seguinte: eu acho que se eu ligar pro meu tio, ele me coloca lá. E naquele momento, parece que ela acaba ruindo, e você, quanto telespectador, se for do sexo feminino, quiçá negro, vai ruir junto. Porque você sente que você já viveu aquela história de algum jeito. Que o cara que já foi da sua vida, ou é o cara da sua vida, já teve mais facilidade pra conquistar, ou fazer, ou estar num lugar que você queria. E fez pouco caso daquilo. E o meu marido na hora falou, nossa, eu não entendo ela. Eu falei, não. Não na minha frente. Ops, você não vai fazer isso. E eu expliquei a ele o que um cara geralmente não vai enxergar. A realidade, naquele momento, mesmo que sem pensar, mesmo que de forma leve, ele diminuiu o sonho de alguém. Ele colocou à prova, como todas as outras pessoas sempre fazem, o esforço de alguém. E ele colocou de escanteio tudo isso, sabe? Como se você correu atrás. Eu vou só fazer uma ligação. Quantas vezes um cara não já fez algo assim com você? É complicado, né? E isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, cara, eu já queria fazer um papo de mulher hoje. E eu fiquei pensando, por que não falar sobre isso? Quantas das vezes você teve no outro lado? Você foi essa pessoa. E assim, na boa, eu já fui várias vezes, acho que ainda vou ser por um bom tempo. Porque eu ainda não tô no lugar que eu quero estar na minha carreira, na minha vida, no meu trabalho. Eu ainda não alcancei os meus sonhos. E ao mesmo tempo, enquanto a gente tiver a sombra de um cara, a gente ainda vai ouvir coisas assim. Esse vídeo não é pra falar mal de homem. É só pra dizer que eu entendo toda a dor. Também estive e meio que ainda estou lá. E tudo bem se isso for um processo. Não nascemos para estar à sombra de ninguém para sempre. E estaremos aqui, aí, e em todos os lugares lutando para que isso mude. Era, como de costume, uma memória que eu queria trazer para cá, pra gente falar um pouquinho sobre. Então, se você não assistiu, eu acho que vale, assista. Primeiro Amor tá na Netflix, dublado, e inclusive hoje mesmo foi confirmado uma segunda temporada. Então, a gente tem uma menina que tá vivendo em 2019 e hoje estamos em 2025. Vai ver que quando ela estiver aqui, ela vai ter mais a nos passar de forma positiva e a nos provar que mulheres têm total valor e autonomia e que nenhum ser humano de sexo algum pode diminuir o nosso esforço.